Japa, põe na tela pra mim, por favor. Eu queria mostrar um vídeo aqui pra vocês. Não sei se vocês lembram desse jogador aqui. Chamava, acho que Micros Ferrer. Não sei se vocês lembram desse lance aí. Sim. Ele tinha acabado de entrar em campo. Passou mal, colocou a mão no joelho e, infelizmente, nesse momento aqui, faleceu. Tá. Isso, Micros Ferrer. O que acontece? Teve uma época que alguns jogadores, não sei se foi no mesmo ano, o Serginho do São Caetano, um outro camaronês e esse jogador do Benfica, eles simplesmente tiveram um infarto dentro de campo. Como vocês citaram aí, existe a importância da prevenção, né? A prevenção, ela faz com que você não tenha problemas, só que muitas pessoas não têm esse hábito. Vamos entender um clube de alta performance, já que nós estamos falando de alta performance. Acredito que um cara, para entrar num clube como o Benfica, ou outro clube que seja de ponta, assim, de elite, tenha toda uma bateria de exames para você detectar se você tem algum problema ou não. Nesse caso específico, como aconteceu com esse jogador e outros jogadores, mesmo tendo a prevenção, mesmo tendo o diagnóstico, cara, que o cara tá saudável, tá tudo bem, e acontece. Qual é a explicação mais óbvia, se existe uma explicação? Tem explicação. Tá, na verdade, assim, né, esse paciente provavelmente ele fez... eu não me lembro da história dele e tal, se foi infarto, se não me engano, ele fez uma arritmia fatal Sim. e acabou falecendo. Eu não me lembro se foi por infarto. Mas existem doenças do músculo cardíaco, né? São doenças genéticas e doenças de transtornos musculares e doenças que a gente chama de canalopatias, que são doenças que geram arritmias para o paciente, que às vezes quando o paciente faz um esforço intenso ou pós-esforço, devido à exacerbação de substâncias catecolinérgicas, que são adrenalina, noradrenalina, etc., que você estimula aí uma possibilidade de fazer arritmias no paciente, né? E as doenças que podem estar presentes quando o paciente não tem, por exemplo, uso de anabolizante, provavelmente esse paciente ele não era usado anabolizante, porque era futebolista, né? Sim. Era um atleta de futebol. Poderia ter doenças como que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, o paciente pode ter uma displasia ritmogênica do ventrículo direito, o paciente pode ter uma síndrome de Brugada, o paciente pode ter uma síndrome catecolaminésica, o paciente pode ter uma síndrome de Wolff-Parkinson-White e tal. Então, todos esses nomes que parecem ser complicados são doenças que podem estar presentes no paciente, que às vezes num exame, numa fase ainda inicial da vida do atleta dele, que não vai ser detectado. Tá? Às vezes não aparece. Mas quando o paciente tem um acompanhamento, a gente conseguir detectar Sim. esse tipo de transtornos, né? A famosa avaliação pré-participação. Que acaba exatamente isso, né? A Avaliação pré-participação. para quem vai fazer algum tipo de competição. Fim de semana a gente deu uma aula disso. A gente falou uma aula aí na Iguaçu sobre isso. Né? Então, assim, existem doenças que podem estar presentes que não está ligado com o anabolizante. E que se você ainda faz o uso, você está potencializando um problema. Tá? Então, assim, daí a importância de você fazer uma avaliação. Eu costumo dizer que os pacientes que fazem uma atividade física leve, caminhadas, né, buscando um pouquinho mais de saúde, mas não busca performance, geralmente um eletrocardiograma, uma análise, uma anamnese, uma avaliação física bem feita, geralmente é suficiente. Mas o cara que está buscando alta performance, só isso, eletro não ajuda, só a anamnese não ajuda. Porque às vezes o paciente não consegue se expressar bem com relação a sintomas, e às vezes ele fala que não tem. E alguns exames podem detectar alterações. Por exemplo, sim, a gente tem paciente que tem miocardiopatia hipertrófica. E esse paciente está lá, 28 anos, etc., ou até menos, tem lá um século de 15, mas um cara que não treina musculação. Perfeito. Entendeu? Então, assim, e detalhe, nesse grau de hipertrofia, muitos deles não têm sintoma nenhum. Uma coisa que se torna invisível, vamos dizer assim. Porque ainda não dá sintomas, mas pode ser responsável por morte súbita. Sim. E muitos debutam com a morte súbita. Mas perto da morte súbita, existem
necessariamente acontece os sintomas ou não? Pode ser uma Não, coisa que já vai direto. Não. Ele pode debutar com a morte. com a morte súbita. Caramba, cara. Ele pode debutar. É.